Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos aprofundar um tema importante para a competitividade, a sustentabilidade e os resultados das organizações, o benchmark de estruturas e processos. Vivemos em um cenário em que as empresas investem continuamente em redução de custos, automação, transformação digital, ERPs, redesenho de processos, melhoria contínua e até downsizing ou right-sizing. Tudo isso é importante, mas como sabemos, não é suficiente. Reduz custos, mas nem sempre gera crescimento, novas receitas ou diferenciação sustentável. Nesse contexto, surgem duas perguntas centrais. Minha estrutura organizacional e meus processos de trabalho estão realmente alinhados à minha estratégia e preparados para o futuro? A segunda, estou organizado para crescer, inovar, encantar clientes e gerar resultados consistentes? É exatamente aqui que entra o benchmark de estruturas e processos, uma ferramenta para a obtenção de um pré-diagnóstico e aprendizado focado em sustentar a transformação organizacional desejada. Para conversar conosco sobre esse tema, hoje recebemos Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, Silvana Loureiro, sócia-diretora da Unidade Campinas da Wisdom, e Juliana Braz, coordenadora da área de remuneração e percepção. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Aline. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema que contribui para respaldar a evolução das organizações. Olá, Aline, Luiz e Juliana. É uma alegria participar. Benchmark é um tema que eu gosto muito por ser um poderoso serviço para reduzir achismos e ampliar certezas, especialmente quando a gente fala de alinhar estratégia, estrutura e processos de trabalho. Oi, Aline, muito feliz de estar aqui novamente com vocês e agora com um tema que conecta diretamente arquitetura, pessoas, performance e sustentabilidade. Para começarmos, gostaria de alinhar conceitos. Muitas empresas associam o benchmark a uma pesquisa qualitativa ou ao levantamento e análise de indicadores pontuais. Luiz Carlos, o que é de fato um benchmark e o que esperar de um benchmark de estruturas e processos como o realizado pela Wisdom? Excelente ponto, Aline. O benchmark é uma pesquisa qualitativa e ou quantitativa, realizada entre empresas, em geral de mesma natureza e porte equivalente, sobre um conjunto previamente definido ou acordado de práticas, para quê? Visando identificar tendências e as melhores práticas. Já o benchmark de estruturas e processos realizado por nós, em geral, é o primeiro passo em projetos de arquitetura organizacional ou para a racionalização de processos de trabalho nas empresas clientes. A Wisdom, empresa especializada no tema, é a responsável tanto por garantir a confidencialidade das informações das participantes, quanto pela condução dessa pesquisa, ou seja, condução de um processo estruturado de comparação entre arquiteturas organizacionais, processos de trabalho e práticas de gestão adotados pelas empresas que aceitaram o convite para participar, obviamente. Ele parte de uma lógica muito clara. Nenhuma empresa opera no vácuo. Sempre existem aquelas que já enfrentaram desafios semelhantes, passaram por crescimento, ou seja, passam por crescimento acelerado, por expansão geográfica, pela transformação digital das suas operações, por mudanças estratégicas, pressão por produtividade e que desenvolveram soluções eficazes. Mas é importante reforçar,
Benchmark é entender o racional por trás das questões, os trade-offs envolvidos, os resultados alcançados e, a partir disso, identificar as tendências em termos de soluções alinhadas com a cultura, estratégia e contexto de cada uma das empresas participantes. O benchmark de estrutura e processo agrega valor na medida em que o tema estrutura e processo são os meios pelos quais a estratégia se materializa. Não adianta ter uma excelente estratégia se a estrutura não estiver desenhada para suportar a sua implementação. Perfeito. Silvana, na prática, quais são os gatilhos mais comuns que levam uma empresa a buscar um projeto como o benchmark da Wisdom? Sabe, Aline, normalmente a necessidade desse tipo de projeto acontece em momentos de transição ou de tensão organizacional. Por exemplo, crescimento acelerado sem revisão da estrutura, fusões, aquisições ou integração de negócios, mudanças no portfólio de produtos ou serviços, necessidade de escalar as operações, queda na performance, aumento de custo, excesso de retrabalho na execução dos processos, perda de agilidade, excesso de burocracia ou conflitos entre áreas. A empresa começa a perceber sintomas como lentidão decisória, sobreposição de papéis, ruídos de comunicação e dificuldades na implementação da estratégia definida. O benchmark de estruturas e processos entra como um instrumento de diagnóstico, que faz uma comparação e amplia o repertório, traz referências externas que sejam confiáveis e acelera o processo de tomada de decisão. Agora, Juliana, do ponto de vista de pessoas e gestão, por que realizar um benchmark de estruturas e processos, ainda que relevante, é muitas vezes negligenciado pelas empresas? Bom, porque as estruturas e os processos moldam silenciosamente a experiência cotidiana dos profissionais. São eles que indicam como os trabalhos devem fluir, quem os executam, quem os aprova, quem é o responsável e quem é reconhecido. Quando isso não é desenhado de forma adequada, surgem as duplicidades de papéis, sobrecarga, conflitos, insegurança e a sensação de injustiça. Já quando as estruturas e os processos são bem desenhados, isso gera clareza, fluidez, engajamento, produtividade e senso de pertencimento. Além disso, estruturas claras são pré-requisito para políticas consistentes de carreira, desenvolvimento, remuneração e sucessão. Por isso, um benchmark de estruturas e processos não é apenas organizacional, também é humano e cultural. Excelente! Um benchmark de estruturas e processos começa sempre pela estratégia. Luiz Carlos, por que esse é um ponto fundamental? E quais são as dimensões estratégicas que precisam ser compreendidas antes de se partir para a etapa de campo, a fim de entender as estruturas, os processos e as práticas de gestão adotadas pelos participantes? Vamos lá. Porque estrutura sem estratégia é apenas desenho organizacional vazio. Estratégia responde a perguntas fundamentais como: o que a empresa faz, como é a sua cultura, onde ela atua, quem são seus clientes, qual é a proposta de valor que ela entrega, qual é a sua visão de futuro. Empresas podem competir por excelência operacional, por diferenciação ou por orientação ao cliente, por exemplo. E cada uma dessas estratégias requer estruturas e processos diferentes. Uma empresa que compete por eficiência e escala tende a requerer processos bastante padronizados, controles robustos e, muitas vezes, estruturas mais centralizadas. Já uma empresa que compete por inovação ou experiência do cliente tende a requerer estruturas mais descentralizadas, propiciar maior autonomia, utilizar times multidisciplinares e
ter ciclos decisórios mais curtos. Portanto, um benchmark de estruturas e processos só faz sentido quando começa pela compreensão profunda da mensagem estratégica que a empresa, ou seja, cada uma das participantes, quer transmitir ao mercado e de como essa mensagem deve se materializar ou espera-se que se materialize na sua estrutura organizacional. Agora, Silvana, como esse entendimento da estratégia se traduz na concepção do benchmark em termos metodológicos? Aline, o entendimento da estratégia orienta todas as escolhas do projeto, a partir da estratégia da empresa patrocinadora e, em conjunto com ela, nós definimos quais são as empresas que deveriam ser convidadas para participar do benchmark, o que deveria ser observado nas estruturas e processos de cada uma das que aceitaram trocar figurinhas com a gente, quais são os processos relevantes a serem analisados em profundidade, quais são as práticas de gestão que decorrem do posicionamento estratégico adotado por cada uma das empresas que aceitaram participar da pesquisa. Além disso, avaliamos sempre a coerência entre estratégia declarada e estrutura formal, os processos adotados e os perfis profissionais que integram os quadros de lotação. Em alguns casos, através do benchmark, se percebe um desalinhamento entre discurso e prática. As empresas que se dizem ágeis, mas que operam com estruturas muito hierarquizadas, ou seja, que dizem valorizar inovação, mas mantêm processos bastante padronizados. Muito bom. Juliana, como essa clareza estratégica impacta temas como cargos, carreiras, remuneração e sucessão? Aline, impacta diretamente. Estratégias diferentes exigem perfis profissionais diferentes e níveis distintos tanto de autonomia quanto de complexidade dos trabalhos a serem realizados. Por exemplo, as estratégias orientadas para a inovação requerem trilhas de carreiras com mais autonomia, estruturas menos engessadas e modelos de recompensa que valorizem a experimentação e o aprendizado. Já estratégias orientadas para a eficiência requerem clareza de papéis, padronização dos processos e modelos de recompensa atrelados à produtividade e a resultados operacionais. Sem essa conexão entre a estratégia e a arquitetura organizacional, fatalmente surgirão distorções. Pessoas mal posicionadas, incentivos desalinhados, expectativas frustradas e reduzida performance sistêmica. Vamos aprofundar agora no tema da estrutura organizacional. Luiz Carlos, quais são as principais tendências estruturais que vocês observam hoje nas empresas de alta performance? Aline, eu diria que podemos observar 3 grandes movimentos. O primeiro é a redução de níveis hierárquicos, ou seja, estruturas mais flats, ou ainda mais horizontais, matriciais ou em rede, com maior autonomia das equipes e maior accountability, seja individual, seja coletivo. O segundo é a transição do foco em cargos para o foco em papéis, entregas e competências comportamentais, o que geram estruturas mais dinâmicas e adaptáveis às mudanças estratégicas pelas quais cada uma das empresas passe. O terceiro é a reorganização das empresas em torno de cadeias de valor, jornadas do cliente e processos ponto a ponta, como alternativa para as estruturas basicamente funcionais. Você lembra que quando a gente discutiu no episódio 2, racionalização de estrutura, a gente falou de estruturas funcionais ou por unidades estratégicas de negócio, onde as áreas de back-office seriam mais centralizadas e atendendo a todas as unidades estratégicas de negócio.
Portanto, o benchmark de estruturas e processos permite observar como esses movimentos se concretizam em empresas de diferentes portes e segmentos e quais desenhos organizacionais efetivamente geram agilidade, eficiência e a consistência do processo decisório. Silvana, quando vocês conduzem um benchmark de estruturas e processos, quais dimensões são usualmente analisadas de forma sistemática? Nós avaliamos múltiplas dimensões, entre elas número de níveis hierárquicos e amplitude do controle, níveis de autonomia e as accountabilities, a clareza de papéis e as fronteiras entre as áreas, o modelo de governança e as instâncias decisórias, o tipo e o grau de centralização, descentralização ou de terceirização dos processos, os mecanismos de integração entre as áreas, a aderência da estrutura à cultura, estratégia e a sua robustez para sustentar o crescimento, a inovação e mudanças das empresas participantes. Também analisamos não apenas o organograma formal, mas o organograma real, ou seja, como o trabalho de fato flui, onde estão os gargalos, como as prioridades são definidas no dia a dia e quem realmente decide. Agora, Juliana, do ponto de vista das pessoas, quais são os impactos mais comuns de estruturas desenhadas com imperfeições? Aline, os impactos aparecem rapidamente nos indicadores de turnover, a parte de rotatividade de pessoal, absenteísmo, engajamento e performance. Então, estruturas não adequadamente desenhadas costumam gerar sobreposição de responsabilidades, sentimento de injustiça na divisão das cargas de trabalho, sobrecarga das lideranças, conflitos entre as áreas, performance abaixo das expectativas e dificuldades para a evolução profissional na carreira. Estes sintomas tornam mais difícil implantar modelos consistentes para gerir temas como carreira, desenvolvimento, remuneração e sucessão. Já as estruturas claras e alinhadas com a estratégia favorecem ambientes com maior previsibilidade, segurança psicológica, engajamento e produtividade. Bom, vamos agora falar dos processos, os quais determinam a eficiência, a experiência do cliente e a qualidade em sua execução. Luiz Carlos, como você define um processo organizacional? Você sempre joga essa tudo que é conceituação para mim, né? Aí me obriga a pensar nessas questões. Com certeza, porque você é o mestre, né? Vamos lá. Eu diria que o conceito seria processo organizacional é a forma como um trabalho deve ser realizado, ou seja, como as informações circulam, como os recursos são alocados, como as decisões são tomadas e como o resultado é entregue, seja ao cliente interno, seja ao cliente externo. Processos bem desenhados reduzem desperdícios, retrabalhos, conflitos, atrasos e ruídos de comunicação. Em contrapartida, processos não desenhados de forma adequada criam gargalos, dependências desnecessárias e a perda de energia organizacional. Assim sendo, o benchmark de estruturas e processos permite analisar, como a Silvana mesmo já comentou, comparar os fluxos de processos, tanto operacionais quanto decisórios. Isso sempre à luz da estratégia, da experiência do cliente e da eficiência organizacional. Agora, Silvana, que tipos de processos costumam ser foco nos benchmarks conduzidos pela Wisdom? Eu diria que depende muito dos objetivos e do contexto estratégico da empresa patrocinadora, mas geralmente avaliamos os seguintes processos: comunicação interna, gestão da informação, planejamento, orçamento e priorização, inovação e melhoria contínua, tomada de decisão e governança,
Gestão de pessoas, processos como recrutamento, integração, desenvolvimento, desempenho, remuneração e sucessão. E também processos relacionados com clientes. Além disso, analisamos o grau de padronização, autonomia, automação, integração entre as áreas e alinhamento desses processos com a proposta de valor da empresa. Bom, agora vamos entrar na parte prática. A Wisdom apresenta uma metodologia bastante estruturada para a condução de um benchmark de estruturas e processos. Luiz Carlos, você poderia nos contar como funciona, de forma geral, essa metodologia? Claro, Aline. Nossa metodologia parte do princípio de que o benchmark só gera valor quando propicia, para as empresas participantes, comparações em profundidade e confiáveis no que tange às tendências detectadas, bem como que suporte projetos de arquitetura organizacional dos patrocinadores. Por isso, ele é estruturado em 5 grandes etapas. A primeira é planejamento e programação. Começamos entendendo profundamente a estratégia, o contexto, os desafios e os objetivos da patrocinadora. A partir disso, definimos o escopo do benchmark, critérios de comparação e o desenho da pesquisa. Óbvio que essa proposta inicial precisa ser validada pela patrocinadora. A segunda etapa, e essa é uma etapa crítica, é a definição das empresas participantes. Portanto, cabe à patrocinadora, em conjunto conosco, definir as empresas com porte, contexto estratégico e complexidade a serem convidadas. Cabe à Wisdom diligenciar os convites, aceites e termos de confidencialidade, em geral requeridos pelas empresas participantes que aceitarem o convite. Portanto, para garantir a confidencialidade e a confiabilidade estatística dos resultados, é necessária a participação de 8, como mínimo, a 12 empresas, número desejável, dentre as convidadas. E aí você pode vir com a pergunta, e se ela fez o conjunto e algumas não aceitaram? Não vai fazer o benchmark enquanto não tiver no mínimo 8. Também não pode até ter mais de 12, mas 12 é o número desejável para você ter essa confiabilidade estatística e garantir a confidencialidade das respostas. Chegamos na etapa 3, que é a pesquisa qualitativa estruturada. Para fazer isso, utilizamos questionários estruturados e com questões abertas, focadas no tema estratégia, estrutura, processos e pessoas. O diferencial aqui é a profundidade analítica do relatório final, ou seja, o fato de buscarmos entender não apenas o que, mas também o porquê e o como. A etapa 4 é a tabulação, análise e identificação das tendências. Para garantir a confidencialidade dos participantes, as respostas são codificadas, ou seja, cada empresa sabe apenas o código das suas respostas, o que foi que ela respondeu, mas não conhece o de nenhuma outra. As demais estão consolidadas como o resultado geral. E aí ela parametriza o seu código, as suas respostas com aquelas do conjunto de participantes. Aí essas respostas, uma vez codificadas, são tabuladas e analisadas de forma integrada, ou seja, como eu acabei de dizer, tratando de identificar padrões, convergências, divergências, melhores práticas, sempre conectando estrutura e processos à estratégia e aos resultados das tendências identificadas. Por último, a etapa 5, relatório final e apresentação executiva. Nessa etapa, a conclusão abrange um relatório estruturado contendo o diagnóstico comparativo, as tendências detectadas, as melhores práticas identificadas e as recomendações
da Wisdom adaptados ao contexto da empresa patrocinadora, além de reuniões executivas para discutir e validar os resultados. Portanto, o objetivo não é apenas gerar informação, mas subsidiar decisões estratégicas acerca da arquitetura organizacional que a patrocinadora pretende implantar ou modelar. Sil, quais são os principais diferenciais dessa metodologia em relação a benchmarks apenas quantitativos? Essa é uma pergunta bem importante. O diferencial é a profundidade analítica, qualitativa e o foco estratégico. Não se trata apenas de comparar números, estruturas formais ou indicadores isolados, mas de entender o racional por trás das escolhas organizacionais das empresas que estão participando. Como as estruturas e processos funcionam na prática, quais trade-offs foram feitos e quais resultados foram efetivamente alcançados. Juliana, quais são os fatores críticos de sucesso nesse tipo de pesquisa? Os principais fatores críticos, Aline, são a clareza dos objetivos estratégicos das participantes, o patrocínio real da alta direção da contratante, a consistência metodológica, a relevância das empresas participantes, a qualidade das informações coletadas e a profundidade analítica dos resultados, a fim, obviamente, de suportar as decisões organizacionais. Outro fator crítico-chave é a disposição da patrocinadora para olhar com desapego os modelos existentes e abrir espaço para a mudança. Então, o benchmark só gera valor quando é tratado como um meio ou um instrumento para orientar a transformação, não como um fim em si mesmo. Poxa, que conversa boa nós tivemos hoje, hein? Falamos sobre o que é benchmark de estruturas e processos, por que ele começa pela estratégia, como estrutura e processos impactam diretamente no engajamento, na performance e nos resultados, como funciona a metodologia da Wisdom e como esse tipo de pesquisa pode contribuir para alavancar a competitividade, crescimento e sustentabilidade da empresa patrocinadora. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno, Silvana Loureiro e Juliana Braz. E agora passo a palavra para que cada um possa fazer uma breve despedida. Obrigado, Aline e ouvintes. E eu diria que a minha mensagem é: sustentabilidade organizacional começa quando estratégia, estrutura, processo e pessoas caminham na mesma direção. Foi realmente uma ótima conversa. Agradeço muito a você, Aline, ao Luiz e à Juliana, e espero que esse conteúdo ajude líderes a enxergarem estrutura e processos não como uma burocracia, mas como instrumentos importantes para suportar processos de transformações nas empresas. Obrigada, Aline, Luiz, Silvana e ouvintes. Então, para resumir, as estruturas bem desenhadas são aquelas que permitem às pessoas trabalhar melhor, crescer e gerar valor real para o negócio. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre nossos programas e serviços, incluindo o benchmark de estruturas e processos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Governança de RH versus Diretrizes, Políticas e Procedimentos. Isso é ou não é importante no dia a dia da empresa e da área de RH? Se quiser nos enviar sugestões de temas ou perguntas também sobre o próximo tema, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal. E lembre-se, organizações sustentáveis não são as que apenas crescem, mas as que aprendem continuamente a alinhar estratégia, estrutura, processos e pessoas. Até breve.